Graça e paz, irmãos. Eu sou o pastor Aguinaldo da Igreja Batista Nacional Salem e nós estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo para abençoar a sua vida, mais uma mensagem da palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, verso 42 ao 47, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguns tinham necessidade. Diariamente perseverava unânimes no templo, partiam o pão, de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, queridos, Lucas escreve Atos, aqui ele diz assim que ele nos dá um panorama de como viviam os primeiros cristãos, como vivia os primeiros convertidos, posteriormente aí à ressurreição de Jesus. E eu quero trazer para você, aqui dentro desse contexto, algumas questões, e eu queria contigo relembrar alguns momentos na passagem de Jesus, quando Jesus estava com os seus discípulos, precisamente quando ele então ressuscita dentre os mortos, e ele então aparece a alguns discípulos e lhe dá algumas instruções. Primeiro eu quero mostrar para vocês que quando Jesus aparece aos dois discípulos no caminho de Emaús, ele então começa a conversar, a perguntar para eles o que estava conversando, o que estava acontecendo, e eles então, os dois discípulos, ficam surpresos com a pergunta de Jesus e começa então a falar dos últimos acontecimentos. E Jesus então olha para eles assim e diz assim para eles: honestos estados de coração para crer de tudo quanto os profetas disseram. Ou seja, eles estavam esquecidos, entre alguns momentos, esquecidos daquilo que os profetas falaram, que eles pregaram, até mesmo daquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou eles ao longo da caminhada que estava junto com eles. Mas mais tarde, ao chegar na casa desses discípulos, quando foi convidado por eles que Jesus entrasse em sua casa e fosse com eles, então na mesa que eles estavam assentados na hora da refeição, a Bíblia diz que Jesus pega o pão e, tendo dado graça, quando faz a oração, eles começam a entender. A Bíblia diz que os olhos deles foram abertos e eles então compreenderam que era Jesus que estava ali com eles. E Jesus então desaparece do meio deles e eles correm de volta para Jerusalém para ir ter com os apóstolos, e lá encontra eles em uma casa reunidos, E então a própria palavra do Senhor Jesus diz que quando eles estavam ali conversando, contando o que havia acontecido com eles, então Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Interessante é que no momento de aflição, no momento de angústia deles, cada um deles, Jesus aparece a eles e diz: paz seja convosco. Então, e Jesus conversando com eles, falando as mesmas coisas. Por que vocês estão esquecidos daquilo que ouviram, daquilo que aprenderam de mim? Não era necessário que o Cristo viesse a padecer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse? E a mesma palavra disse naquele momento, eles creram no Senhor e ali eles fortaleceram a sua fé. E Jesus então começa dando a eles uma ordem expressa, dizendo o seguinte, que está no livro de Lucas, no capítulo 24, verso 49, quando ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Revestido do poder. Olha, interessante.
é que quando Jesus estava em vida com os seus discípulos, Jesus ensinava, pregava, exortava, enviava, né, com eles ali, falando das maravilhas, falando do que viriam a acontecer. E enquanto Jesus estava presente com eles, eles estavam contentes, alegres. Mas uma vez que o Senhor foi tomado deles, foi tirado deles no corpo físico, então veio-se o pânico, veio-se o medo, porque eles achavam que iriam ficar só, perder o mestre. Mas, queridos, e o interessante é que posterior a isso, quando o Senhor então vai para o Calvário, passa pela cruz, é crucificado, morto, e ao terceiro dia ele ressuscita, o mesmo Senhor aparece a eles, dando uma palavra de ânimos, dizendo para eles ficar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido do poder. E o mesmo instante, a própria palavra diz lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A promessa de receber o poder, a promessa de receber o Espírito Santo estava mantida para os seus discípulos. E um dia, posterior a tudo isso, eles então se encontram reunidos em um determinado lugar, e a palavra do Senhor diz que se cumpre ali o derramar do Espírito Santo de Deus, que está no livro de Atos 2, quando ele fala: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas repartidas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, diz a palavra do Senhor. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então vamos lá. Um momento, homens que estavam com o Senhor e ali com medo, apavorados, antes de receber esta unção, esta porção do Espírito Santo, e de repente, outrora, esses homens estavam ali reunidos num lugar, e o Espírito Santo desceu sobre eles, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. E nesse momento em que eles então recebem essa ação, esse mover, esse enchimento do Espírito Santo, eles então levantam, saem das quatro paredes que estavam ali e começam então a proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Tanto é que no primeiro momento, no primeiro discurso de Pedro, nós vamos ver que Pedro, quando ele se levanta e sai, que vê aqueles homens ali olhando aquele acontecimento, admirados, perplexos, e eles então começam a dizer assim: varões israelitas, por que vocês estão assustados, pensando que esses homens na terceira hora do dia estão aqui embriagados? Não, isso foi o que foi dito pelo profeta Joel, que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então a promessa se cumpre entre eles. E no momento do discurso de Pedro, a palavra do Senhor diz que quase 3.000 almas se converte ao Senhor, ouve a palavra, crê na palavra e aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que nós estamos percebendo aqui? É que nesse momento, aqueles que estavam ali reunidos, eram poucas pessoas, diz a Bíblia que era cerca de 120 pessoas ali reunidos, e recebe o Espírito Santo, recebe a promessa do Pai, e de repente, ao ser cheio desse Espírito Santo, então também são cheios de ousadia para pregar, para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo veio como um combustível que os motivou, que os levantou daquele comodismo, daquelas quatro paredes, e esses homens agora saem com toda a força, com todo o vigor, pregando o Evangelho, falando das maravilhas de Jesus, e as pessoas então começam a se converter, começam a aceitar a Cristo, e eles então, o número de cristãos começa a se multiplicar.
Então, eles crescem de tal maneira que isso começa a incomodar também o Império Romano, quando passa então pelo momento da perseguição, e esses irmãos, eles começam a se reunirem, como o próprio texto aqui diz aqui, eles começam a se reunirem de casa em casa, né, louvando a Deus, glorificando a Deus, mas eles não deixaram de servir ao Senhor. Não deixaram de falar das maravilhas de Deus. Muito pelo contrário, eles continuaram louvando ao Senhor, continuaram pregando o Evangelho. E quanto mais eles falavam, quanto mais eles pregavam, mais as pessoas se arrependiam. Meus queridos irmãos, o que me chama a atenção nesse texto do capítulo 2, o verso 42, é que o Lucas deixa bem claro dizendo o seguinte: como viviam os primeiros cristãos. Ele diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A primeira coisa que eu quero mostrar para você aqui é a questão da perseverança. Então eles perseveravam na doutrina da palavra de Deus, tudo aquilo que era ensinado pelos apóstolos. Interessante, irmãos, é que às vezes nós passamos por dificuldades, passamos por meias provações, e mesmo assim, quantas pessoas aí deixam a doutrina da palavra de Deus, esquece tudo aquilo que é ensinado, esquece tudo aquilo que ouviu, e as provações parecem que é maior do que qualquer pensamento teológico. Então isso não deve acontecer conosco. Graças a Deus que o Senhor, nós temos a palavra do Senhor em nossas mãos para meditar, para estarmos lendo, para estarmos compartilhando uns com os outros, para que também nós possamos passar por esse momento de crise, por esse momento de aflição, e ficar atento em relação às coisas que vão acontecer, às coisas que estão acontecendo, para que possamos permanecer na doutrina da palavra do Senhor Jesus. Interessante também que ele fala aqui que eles perseveravam na comunhão. Então, na comunhão, ou seja, eles estavam, tinha comunhão em todo momento, compartilhava as suas necessidades, compartilhava as suas coisas, as suas aflições. Eles estavam juntos ali, na comunhão, no partir do pão. E a própria palavra fala aqui também que no partir do pão, ou seja, eles partilhavam, eles vendiam as suas propriedades e eles distribuíam a cada um conforme cada um tinha necessidade. E a Bíblia diz ali que nada era comum, nada era de um só, era de todos. Eles partilhavam uns com os outros, o partir do pão. Mas também, querido, o mais importante de tudo isso é que eles perseveravam em oração. E isso me chama a atenção para algo que está acontecendo conosco nesse momento presente, nas orações. Será, irmãos, que nosso momento de oração deve ser apenas quando nós estamos angustiados, quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos enfrentando as lutas? De forma alguma. É necessário que nós devemos estar juntos em oração, orar sem cessar, como diz a palavra do Senhor Jesus. Vamos orar, é tempo de despertar, é tempo de orar, é tempo de buscar ao Senhor. E aqui eu volto a minha palavra a você, que é membro da nossa igreja. Irmãos, é tempo de comunhão, mesmo que você esteja distante um dos outros, distante da igreja no momento presente, mas nós somos a igreja do Senhor. Ligue para seu irmão, compartilhe com ele, no seu privado, vai lá, manda uma mensagem para ele, liga para ele, pergunta como é que ele está. É tempo de união, é tempo de unidade, é tempo de nós olharmos uns para os outros. Quantos de nós temos o telefone, não ligamos um para o outro, para perguntar se ele está precisando de alguma coisa, se ele está necessitado de alguma coisa? Então, irmãos, assim como o mundo está se oferecendo para ajudar uns aos outros, esse também é o momento da igreja do Senhor estar despertando para esta realidade.
Eu sei que nós temos que tomar nossos cuidados, eu sei que nós temos que estar tomando todo o cuidado necessário, isto é certo, mas também, amados, nós não devemos esquecer do nosso lado espiritual, da nossa vida com Cristo, da nossa fé, de alimentar a nossa fé, certo? Então eu te convoco a você que queira também estar conosco ali na igreja para fazer seu momento de oração. Você pode sair da sua casa, não precisa a gente fazer uma aglomeração de pessoas, mas que você possa marcar um horário, você ir lá, fazer o seu momento de oração, para você estar orando, intercedendo uns pelos outros. Não esqueça da sua vida cristã, não esqueça do seu ato de comunhão uns com os outros, tá? Olha o que a palavra do Senhor nos ensina aqui, que eles partilhavam, que eles estavam juntos nesse momento difícil da vida deles, que eles enfrentavam ali, e conosco não é diferente, tá? Conosco não é diferente, por isso eu clamo a você nesta hora. Vamos permanecer fiel, firmes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o nosso trabalho terá uma recompensa. E a nossa recompensa não vem deste momento, não vem deste mundo. A nossa recompensa vem do Senhor Jesus que fez os céus e a terra. Ele tem para nós um galardão preparado lá no céu e dará a cada um segundo as suas obras. Então, irmãos, aqui é um pequeno panorama de como viviam os primeiros cristãos e como nós devemos viver hoje. Como a igreja do Senhor deve viver hoje, se ela tem em mão aquilo que refletia a mais alta espiritualidade no povo de Deus. Então, o que eu quero dizer para você nesta hora, que esta palavra ela possa encontrar seu coração aberto, ela possa transformar a sua vida, ela possa trazer paz ao teu coração, ela possa trazer luz de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E eu quero aqui fazer uma oração para estar abençoando a tua vida em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos nesta hora e te agradecemos, Senhor, por este momento em que nós estamos lendo, ó Deus, a tua palavra. Ó Deus, assim como Davi disse que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Assim, Senhor, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para o caminho da tua igreja, para que ela possa trilhar por esta palavra em nome do Senhor Jesus. Abençoa todo o teu povo espalhado na face da terra, Senhor, neste momento. Também eu oro pelas nossas autoridades. Ó Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que nesse momento de crise o Senhor venha dar sabedoria e que todo pânico, Senhor, que todo medo, todo pavor possa cair por terra, toda ignorância humana possa cair por terra em nome do Senhor Jesus e que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, nos guiar em toda a verdade. E a tua palavra, Senhor, ela é a verdade. Por isso eu oro e agradeço ao Senhor por este momento, abençoando todo este povo que está vendo e ouvindo esta palavra, Pai, no nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.